Capítulo 7. O todo em tudo. Enquanto tudo está no todo, também é verdade que o todo está em tudo. Aquele que compreende realmente essa verdade alcançou o grande conhecimento. Quantas vezes a maioria das pessoas ouviu repetir a declaração que a sua divindade, chamada por muitos nomes, era todo em tudo, e com que frequência e intensidade não desconfiaram elas da verdade oculta, encoberta por essas palavras tão descuidadamente pronunciadas. A expressão comumente usada é uma lembrança da antiga máxima hermética acima citada. Como diz o Caibalion, aquele que compreende realmente essa verdade alcançou o grande conhecimento. E sendo assim, examinemos agora essa verdade, cuja compreensão é tão plena de significado. Nessa exposição da verdade, essa máxima hermética, oculta-se uma das maiores verdades filosóficas, científicas e religiosas. Explicamos ao leitor o preceito hermético acerca da natureza mental do universo. A verdade, segundo a qual o universo é mental, está dentro da mente do todo, diz o Caibalion na passagem criada acima. Tudo está no todo, mas atente-se também para a declaração correlata em que se afirma: também é verdade que o todo está em tudo. Essa declaração, aparentemente contraditória, é reconciliável pela lei do paradoxo. Trata-se, aliás, de uma exata declaração hermética das relações que existem entre o todo e o seu universo mental. Vimos que tudo está no todo. Vejamos agora o outro aspecto da questão. Segundo os preceitos herméticos, o todo é imanente, tem permanência intrínseca, é inerente, habita no seu universo, assim como em cada parte, partícula, unidade ou combinação dentro do universo. Essa afirmação é geralmente explicada pelos professores por meio de uma alusão ao princípio da correspondência. O professor ensina o discípulo a formar uma imagem mental de uma coisa, uma pessoa ou uma ideia, alguma coisa que tenha uma forma mental. O exemplo favorito é o do autor ou do dramaturgo, que forma para si uma ideia de seus personagens, ou do pintor ou escultor, no processo de criação da imagem de um ideal que ele procura exprimir em sua arte. Em cada caso, o discípulo descobrirá que, enquanto a imagem tem sua existência e o seu unicamente dentro da sua própria mente, ainda assim, ele, o estudante, o autor, o dramaturgo, o pintor ou o escultor, é também, em certo sentido, imanente à imagem mental em que permanece e habita. Em outras palavras, toda virtude, vida,
espírito e realidade da imagem mental é derivada da mente imanente do pensador. Aquele que refletir sobre isto por um momento não demorará a aprender a ideia aí contida. Para tomarmos um exemplo moderno, digamos que Otelo, Iago, Hamlet, Lear ou Ricardo III existiram somente na mente de Shakespeare, no tempo da sua concepção ou criação. E ainda, Shakespeare também existiu em cada um desses personagens, dando-lhes seu espírito, sua vitalidade e ação. Qual é o espírito dos personagens que conhecemos como Wilkins Micawber, Oliver Twist, Uriah Heep? Será Dickens? Ou cada um desses personagens terá um espírito pessoal, independente do seu criador? Tem a Vênus de Médici, a Madonna Sistina, o Apolo de Belvedere, espírito e realidade próprios, ou são representantes do poder espiritual e mental de seus criadores? A lei do paradoxo demonstra que as duas proposições são verdadeiras, consideradas a partir de dois pontos de vista apropriados. Micawber é ao mesmo tempo Micawber e Dickens. E de novo, enquanto se possa dizer que Micawber e Dickens, não há identidade entre Dickens e Micawber. O homem, como Micawber, pode exclamar: o espírito do meu Criador é inerente em mim. E, no entanto, eu não sou ele. Como isso é diferente da meia-verdade, tão clamorosamente apregoada pelos falsos sábios, que varre os ares com gritos estridentes do tipo eu sou Deus. Imaginei o pobre Micawber ou o sorrateiro Uriah Heep gritando eu sou Dickens. Ou em algumas peças de Shakespeare, um bufão que anuncia com grandiloquência que eu sou Shakespeare. O todo está no verme, mas este está longe de ser o todo. E ainda assim persiste a maravilha de que, embora o verme exista unicamente como uma coisa inferior, criada, e existe no interior da mente do todo, ele, o todo, é imanente à minhoca e às partículas que a constituem. Haverá algum mistério maior do que este, do tudo no todo e todo em tudo? O estudante certamente perceberá que os exemplos dados acima são necessariamente imperfeitos e inadequados, uma vez que representam a criação de imagens mentais em mentes finitas, ao passo que o universo é uma criação da mente infinita. E a diferença entre os dois polos a separa, e, no entanto, tudo é simplesmente uma questão de grau. O mesmo princípio está em operação. O princípio da correspondência se manifesta de um lado e de outro. Assim em cima
como embaixo, assim embaixo como em cima. E na medida em que o homem se dê conta da existência do espírito inerente, imanente dentro do seu ser, ele subirá na escala espiritual da vida. Esse é o significado de desenvolvimento espiritual, o reconhecimento, a realização e a manifestação do espírito dentro de nós. Procure não se esquecer nunca desta última definição. Ela contém a verdade da verdadeira religião. Existem muitos planos de existência, muitos subplanos de vida, muitos graus de existência no universo, e tudo depende do avanço dos seres na escala, que em sua extremidade inferior é a matéria mais grosseira, e o superior só é separado pela divisão mais sutil do espírito do todo. E para cima e adiante, no transcurso dessa escala da vida, tudo está em movimento, tudo está no caminho, cujo fim é o todo. Todo progresso é uma volta à morada, tudo vai para cima e adiante. Apesar de todas as aparências enganosamente contraditórias, essa é a mensagem dos iluminados. Os preceitos herméticos relativos ao processo da criação mental do universo ensinam que, no começo do ciclo de criação, o todo, em seu aspecto de ser, projeta a sua vontade sobre o seu aspecto de vir a ser, e inicia-se o processo de criação. Ensina-se que o processo consiste no rebaixamento da vibração até que se alcance um grau muito baixo de energia vibratória, quando então se manifesta a forma mais grosseira de matéria possível. Esse processo é chamado de estágio de involução, em que o todo se torna implicado ou envolvido em sua criação. Os hermetistas acreditam que esse processo tem uma correspondência com o processo mental de um artista, escritor ou inventor, que se envolve tão estreitamente com sua própria criação mental, que quase se esquece de sua própria existência e que durante esse período provisório quase vive em sua criação. Se em vez de envolvido usarmos a palavra extasiado, talvez possamos dar uma melhor ideia do que pretendemos dizer. Esse estágio involuntário da criação é às vezes chamado de efusão da energia divina, assim como o estado evolutivo é às vezes chamado de infusão. Considera-se que o polo extremo do processo criativo seja o mais distanciado do todo, enquanto o início do estágio evolutivo é tido como o princípio da oscilação, de retorno de pêndulo do ritmo, uma ideia de volta à casa que se encontra em todos os preceitos herméticos. Os preceitos ensinam que durante a efusão as vibrações tornam-se cada vez mais baixas, até que, finalmente, o impulso cessa e a oscilação de retorno tem início. Mas há uma diferença. Enquanto na efusão
as forças criadoras se manifestam compactamente e como um todo desde o início do estágio evolutivo ou de absorção, manifesta-se a lei da individualização, isto é, a tendência a separar em unidades de força, até que finalmente aquilo que se separou do todo, com energia não individualizada, retorne à sua origem como incontáveis unidades de força poderosamente desenvolvidas. Depois de ter alcançado os mais altos graus da escala por meio da evolução física, mental e espiritual. Os antigos hermetistas usam a palavra meditação para descrever o processo de criação mental do universo na mente do todo. Também empregam frequentemente a palavra contemplação. Contudo, a ideia pretendida parece ter sido aquela do uso da atenção divina. A palavra atenção provém de uma raiz latina que significa estender-se, desdobrar-se. Portanto, o ato de atenção é realmente um desdobramento, uma extensão da energia mental, de modo que a ideia subjacente é prontamente entendida quando examinamos o significado real da atenção. Os preceitos herméticos acerca do processo de evolução são os que apresentamos a seguir. O todo, tendo refletido sobre o princípio da criação, tendo assim estabelecido os fundamentos materiais do universo, tendo-o trazido à existência por meio de sua formulação mental, gradualmente desperta da sua meditação e assim começa a manifestar o processo de evolução nos planos material, mental e espiritual, sucessivamente e em ordem. É assim que começa o movimento de ascensão, e tudo passa a mover-se em direção ao espiritual. A matéria torna-se menos grosseira, as unidades passam a existir, as combinações começam a se formar, a vida aparece e manifesta-se em forma cada vez mais elevada, e a mente entra em processo de evidência cada vez maior. As vibrações aumentam cada vez mais rapidamente. Em suma, todo o processo da evolução, em todas as suas fases, tem início e realiza-se de acordo com as leis estabelecidas do processo de infusão. Tudo isso ocupa imensuravelmente eons de tempo do homem, cada um dos quais contém incontáveis milhões de anos. Ainda assim, porém, os iluminados nos ensinam que a criação completa de um universo, aí incluídas a involução e a evolução, mal chega a ser um piscar de olhos para o todo. No fim dos inúmeros ciclos de eons de tempo, o todo afasta sua atenção, sua contemplação e meditação do universo, pois a grande obra está terminada. E tudo se retira para o todo, de onde proveio. Contudo, ó mistério dos mistérios, o espírito de cada alma não é aniquilado, mas sim
infinitamente expandido. Confunde-se a criatura e o Criador. Tal é o relato do iluminado. O exemplo acima apresentado da meditação e do subconsciente despertar da meditação do todo é, sem dúvida, apenas uma tentativa da parte dos mestres para descrever o processo infinito por um exemplo finito, e ainda assim em cima como embaixo existem apenas uma diferença de grau, e assim como o todo abandona sua meditação sobre o universo, com o tempo o homem também deixa de manifestar-se no plano material e aprofunda-se cada vez mais no espírito inerente, que é, na verdade, o ego divino. Há outra questão sobre a qual desejamos vos informar nesta lição, e por pouco ela não invade o terreno especulativo da metafísica, embora nosso objetivo seja tão somente mostrar a futilidade dessa especulação. Aludimos à questão que inevitavelmente vem à mente de todos os pensadores que se aventuraram a investigar a verdade. A resposta é: por que o todo cria os universos? A pergunta pode ser feita de diferente maneira, mas o que vai acima é o ponto fundamental da indagação. Os homens empenharam-se em responder a essa pergunta, mas ainda não há resposta digna no nome. Alguns imaginaram que o todo tinha algo a ganhar com isso, o que é absurdo, pois o que poderia ganhar o todo que já não possuísse? Outros buscaram a resposta na ideia de que o todo queria ter alguma coisa para amar, e outros responderam que ele o havia criado por prazer ou divertimento, ou porque estava solitário, ou para manifestar seu poder. Todas essas explicações e respostas são pueris, pertencentes ao período infantil do pensamento. Outros procuraram explicar o mistério com base no pressuposto de que o todo se vira obrigado a criar em virtude de sua própria natureza interna, seu instinto criador. Essa ideia é mais avançada que as demais, mas seu ponto fraco está no fato de que o todo possa ser obrigado por qualquer coisa, quer interna, quer externa. Se sua natureza interior ou seu instinto criador o obrigou a fazer qualquer coisa, então a natureza interna ou o instinto criador seria o absoluto em vez do todo. Dessa perspectiva, porém, uma parte da proposição cai por terra, e, no entanto, o todo cria e manifesta, e parece encontrar algum tipo de satisfação em fazê-lo. E é difícil fugir à conclusão de que, em algum grau infinito, deve haver no homem alguma coisa que corresponda a uma natureza interior ou a um instinto criador, com um desejo e uma vontade correspondente infinitos. Não poderia agir a menos que quisesse agir, e não poderia querer agir a menos que desejasse agir, e não
desejaria agir, a menos que isso lhe desse alguma satisfação. E todas essas coisas pertenceriam a uma natureza interior e poderiam ser postuladas como se estivessem de acordo com a lei da correspondência. Ainda assim, porém, preferimos pensar no todo como se sua atuação fosse totalmente livre de qualquer influência, tanto interna como externa. Esse é o problema que se encontra na raiz da dificuldade. É a dificuldade que se encontra na raiz do problema. Estritamente falando, é impossível dizer que o todo tenha uma razão qualquer para agir, pois uma razão implica uma causa, e o todo está acima de toda causa e efeito, a não ser quando quer tornar-se causa, momento em que o princípio se põe em movimento. Assim, torna-se muito claro ao leitor a constatação de que a matéria é impenetrável do mesmo modo como todo é incognoscível. Assim como dizemos que o todo simplesmente é, também somos obrigados a dizer que o todo age porque age. Enfim, o todo é toda razão em si mesma, toda lei em si mesma, toda ação em si mesma. E podemos dizer, sem medo de errar, que o todo é a sua própria razão, a sua própria lei, a sua própria ação. O que o todo, a sua razão, a sua ação, a sua lei, são um, e que todos esses nomes designam a mesma coisa. Na opinião daqueles que lhes estão ministrando nessa lição, é preciso procurar a resposta no eu interior do todo, junto com seu segredo da existência. Em nossa opinião, a lei da correspondência compreende somente esse aspecto do todo, ao qual podemos nos referir como o aspecto do devir. Por trás desse aspecto encontra-se o aspecto de ser, em que todas as leis se perdem na lei, todos os princípios emergem no princípio, e o todo, o princípio, o ser, são idênticos, um e o mesmo. Nesse ponto, portanto, a especulação metafísica é fútil. Abordamos o assunto aqui simplesmente para mostrar que reconhecemos a pergunta e também o absurdo das respostas costumeiras da metafísica e da teologia. Por último, talvez interesse aos nossos estudantes aprender que, enquanto alguns dos antigos e modernos professores herméticos tenderam mais a aplicar o princípio da correspondência à questão, o que os levou à conclusão da natureza interior. As lendas nos dizem que Hermes, o Grande, ao ser inquirido por seus discípulos mais avançados sobre essa questão, respondia-lhes pressionando fortemente um lábio contra o outro e não dizia nenhuma palavra, indicando que não havia resposta. Contudo, ele talvez tenha pretendido aplicar o axioma
de sua filosofia, segundo o qual os lábios da sabedoria estão cerrados, a não ser para os ouvidos do entendimento, acreditando que nem mesmo seus discípulos mais avançados não possuíam o entendimento que os habitava a aquisição daquele conhecimento. Seja como for, se Hermes possuía o segredo, ele deixou de compartilhá-lo, e no que diz respeito ao mundo, os lábios de Hermes estão fechados a este respeito. E onde o grande Hermes hesitou em falar, que mortal ousaria ensinar? Contudo, não se esqueçam de que, qualquer que seja a resposta a essa questão, se é que tal resposta existe, permanece a verdade de que, enquanto tudo está no todo, é igualmente verdadeiro que o todo está em tudo. O ensinamento é enfático neste ponto, e podemos acrescentar as palavras finais da citação. Aquele que realmente compreender essa verdade terá alcançado um grande conhecimento.